Crônicas, capítulo 1. Olha, a mensagem que nós vamos refletir hoje, qual é o tema, o teor dessa mensagem? Gente, o teor dessa mensagem é o seguinte. Eu e você, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E isso deve fazer uma diferença tremenda na nossa vida. E a outra, esse é o primeiro ponto. O segundo, gente, é que não somente eu e você somos filhos de Deus, mas as pessoas que estão lá fora também, e que não conhecem a Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem aí fora, sem uma perspectiva de vida, com a vida infeliz, porque não tem a noção, sabe quem é Deus, já ouviu falar de Jesus, mas não tem ainda um contato com Cristo Jesus e que nós podemos fazer a diferença na vida dessa pessoa? Então, irmãos, a primeira coisa é essa, é que você é um filho de Deus. Talvez a sua vida não esteja como você gostaria, mas lembre-se, olhe para o alto, creia em Jesus, confia, porque por mais que não esteja como está, e aliás, a vida de nenhum de nós está como nós gostaríamos, pelo menos eu gostaria nesse momento de estar na Nova Jerusalém, andando por ali em algum lugar daquela cidade, desfrutando da vida eterna. Esse é o sonho de todo cristão. E aqui a gente está vivendo com um mundo de violência, de incerteza, de um monte de coisas que a gente não gosta e não deseja para a nossa vida. Mas lembre-se, apesar de tudo isso, você é um filho de Deus. Amém. Criado, amado, salvo por Ele. Então vamos lá, vamos a 1 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler aí 1 Crônicas 1. Não é um livro tão difícil de achar, é tranquilo. 1 Crônicas, capítulo 1. Vamos fazer uma breve oração? Querido e amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta em 1 Crônicas, capítulo 1. E a partir daqui, nós vamos buscar, Senhor, uma mensagem, uma reflexão que nos ajude na nossa caminhada de fé. Amém. Pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor apague as nossas transgressões, que elas não sejam, Senhor, impeditivo para que ouçamos a Tua voz hoje. Pelo contrário, que a Tua graça nos cubra. Amém. E nós ouçamos a Tua voz em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, vamos lá. Antes de ler o verso aí, enquanto você está abrindo aquele que não encontrou ainda, Crônicas é um livro que foi escrito provavelmente por Esdras. Esdras provavelmente é o autor do livro de Crônicas. Ele foi escrito quando? Ele foi escrito depois do exílio. Depois que o povo de Israel foi para a Babilônia. O povo foi para a Babilônia ali no ano 586, foi a última investida de Nabucodonosor, destruiu a cidade e levou o povo. Passaram lá 70 anos e voltaram. E depois desse retorno, está escrito nos Salmos ali, é que ele escreve esse livro. E qual é a finalidade do livro de Crônicas? Aí você vai entender que o livro de Crônicas ele tem muito a ver conosco. Qual é o público que o livro tenta atingir? O público é Judá, Benjamim, os levitas, a tribo de Levi e os samaritanos. Depois eu vou falar mais sobre esses detalhes aqui, mas isso é importante para a nossa mensagem. Então, e ele foi escrito por volta do ano 400 a.C. Essas informações todas é para que o texto que nós vamos ler possa fazer sentido. Então, nós vamos ler agora o texto do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Adão, Sete, Enos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Aí você olha e fala, mas pastor, que sentido há em ler esse texto? Irmãos, esse texto aqui, ele é muito importante, embora quando chega nas partes das genealogias, o que a gente faz, a maioria das pessoas, ou alguns irmãos, fala assim, eu vou pular esse negócio aqui, porque é só lendo o nome de gente, a não ser que a pessoa tenha um filho, esteja grávida, a esposa, e fala, vou procurar um nome. É as melhores seções da Bíblia para você ler, porque tem vários nomes diferentes.
Mas no dia a dia, quando a gente chega nessas genealogias aí, a tendência, o desejo de muita gente é passar por cima, passar batida. Não quero conhecer o pessoal por agora não, vou ler logo lá na frente, a gente já começa o texto corrido. Esse texto aqui, gente, por que o livro de Crônicas foi escrito? Para que ele foi escrito? Eu já falei quando ele foi escrito e qual era o público-alvo, mas por quê? Irmãos, vamos ler Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37 tem uma famosa passagem, uma famosa visão chamada de Vale dos Ossos Secos, né? Todo mundo já leu ou já ouviu alguma coisa sobre essa passagem. E aqui está dizendo o seguinte, no verso 11 de Ezequiel 37. Eu vou ler esse texto porque ele resume o que eu quero dizer, mas existem outras passagens que falam a mesma coisa. Ezequiel 37. A gente vai voltar, viu, lá segura aí Crônicas que a gente vai voltar. Aqui diz assim, ó: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E o que eles diziam, gente? Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Irmãos, quando Deus manda a visão para Ezequiel, onde Ezequiel estava? Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel é um profeta que viveu em Babilônia. Então ele fala para o povo que estava em Babilônia. E as pessoas que estavam em Babilônia estavam longe da sua terra, embora alguns, quando houve um momento de voltar, eles ficaram por lá mesmo. Mas o que o povo estava dizendo? O povo estava dizendo o seguinte, olha, nossa pátria foi totalmente destruída. Jerusalém foi incendiada, nosso rei foi preso, nossos filhos morreram. Nós estamos aqui cativos, existem alguns ali em Jerusalém, mas que esperança existe para nós de voltar a ser uma nação? Irmãos, eles estavam totalmente sem esperança, sem ânimo, desanimados da vida, sem perspectiva, era o estado daquelas pessoas. Por isso, Deus mostrou para eles a visão do vale de ossos secos, para dizer assim, ó, vocês, povo de Israel, estão assim, pensando que não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou. É como se ele dissesse assim, Deus se esqueceu de nós. Isaías, irmãos, fala isso. Mas tem um texto que diz assim, você nunca ouviu que o Criador nunca se cansa e nunca se fatiga. Quando ele falou isso, é porque o povo estava dizendo assim, olha, Deus se esqueceu da gente. Deus se esqueceu de nós. Irmãos, e esse texto de Crônicas é justamente para mostrar para o povo quem eles eram. Quem era Israel? E aí a gente vai ler o texto de Crônicas de novo, só que de uma maneira diferente. Abra aí em 1 Crônicas, que você vai ler de um jeito que vai fazer mais sentido. Enquanto você volta aí, essa genealogia, ela vai basicamente até o capítulo 7. São 8 capítulos, aliás, só falando de genealogia. 9, na verdade. Mas nós vamos ler de novo 1 Crônicas 1, verso 3, de 1 a 3, só de trás para frente. Olha como é que fica. Lameque, Matusalém, Enoque, Jared, Malalel e Quenã, Enos, Sete e Adão. E depois de Adão vem quem, gente? Quem é que está logo antes de Adão na genealogia, na história? Quem? Cristo, Deus. Cristo. É isso que o autor estava querendo mostrar. Estava querendo dizer para Israel assim, porque na mente do povo judeu é diferente da nossa. O sentido é meio invertido às vezes. Se você pegar uma Bíblia hebraica, por exemplo, nós começamos com Gênesis desse lado. Lá o Gênesis é do lado de cá, você vai lendo de lá para cá. Então a lógica aqui é de trás para frente. Então quando você vai lendo, eles estão voltando no tempo. Se você for pegar uma genealogia, a sua genealogia, você vai começar por onde? Você vai começar por você. Eu sou filho de fulano, filho de não sei quem, e aí você vai voltando até encontrar seus ancestrais no máximo que você conseguir lá atrás. Então, voltando na genealogia de Israel, irmãos, eles se encontravam exatamente com Deus. Porque eles voltavam no tempo e falavam assim, bom, nós somos filhos de Adão. Mas e Adão? Veio de onde? Veio das mãos de Deus.
O que ele está dizendo aqui para a gente, queridos e amados irmãos, é que eu e vocês somos filhos de Deus. Amém. Não importa, irmãos, como esteja a sua vida. Eles estavam realmente com a vida embaraçada. Mas o autor de Crônicas, ele está dizendo assim, olha, não se preocupem, vocês não são um povo qualquer. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, uma geração escolhida por Deus, e mais do que isso, vocês foram criados por Deus. Amém. Então vocês têm um significado, têm uma importância no mundo, e Deus não esqueceu de vocês. Deus não esqueceu da humanidade, irmãos. O autor estava querendo dizer para o povo, dizendo assim, olha, o Criador da humanidade não se esqueceu dela. E vocês, povo de Israel, é o povo escolhido através do qual Deus vai abençoar o mundo. Amém. Irmãos, com isso eu entendo o seguinte, fazendo uma aplicação para a nossa vida. Não importa como esteja a sua vida, você foi criado por Deus. E você é amado por Ele. E mais do que isso, você é um pequeno Cristo através de quem Deus quer dizer para as pessoas aí fora, você também foi criado por Ele. Irmãos, o nosso Deus é quem dá sentido para a nossa vida. É saber que eu não sou qualquer um. Não que eu seja melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês não são melhores do que eu. E nenhum de nós aqui é melhor do que qualquer outra pessoa que existe nesse mundo. Mas o fato de nos lembrarmos que nós somos filhos do Deus vivo dá sentido e dá propósito para a nossa vida. Faz a gente olhar para a vida dizendo assim, olha, isso não é tudo que tem para mim. Olha, a cidade de Jerusalém que tinha naquela época lá destruída, não era tudo que aquele povo possuía, irmãos. Eles eram posse de Deus, eram nação exclusiva, povo eleito, criados por Deus. Irmãos, por que o mundo está como está hoje? Às vezes a nossa vida fica como fica. Muitas vezes é porque nós nos esquecemos de quem somos. Não podemos nos esquecer de quem nós somos, irmãos. Eu já vi uma história de que um jovem estava perdido e aí ele estava longe da família dele, um adolescente na verdade, e ele, quando chegava nos locais, ele se assentava de uma maneira diferente, ele jantava, comia, pegava uns talheres, falava, se portava de maneira que todo mundo se admirava, e o pessoal perguntou assim, por que aquele jovem fazia daquele jeito? Todo mundo fazia de um jeito, ele fazia de outro. Ele falou assim, é porque eu sou de família real, ele era descendente de família real, ele aprendeu como uma pessoa de família real deveria se portar, e ele se portava exatamente daquele jeito. Embora ele estivesse num lugar que não era a casa e a cidade dele, ele não perdeu a sua identidade, irmãos. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós somos povo de Deus. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos nos lembrar é: você foi criado por Deus. Ah, mas minha vida, pastor, está mais ou menos assim. Não se preocupe não, o teu Criador está cuidando de você. Amém. E na hora certa, Ele vai mostrar para você como é que a sua vida deve ser. Então confia. As portas se fecharam, não sei para onde ir. Vá para Deus. Corra para Ele, lembre-se, invoque o nome dEle. Peça a Ele para cumprir as promessas dEle na sua vida. E você verá como Deus fará maravilhas em sua vida. Então, irmãos, só quando nós temos isso em mente, em nosso coração, é que a gente de fato vai olhar diferente para a vida. A gente vai olhar para a vida não na perspectiva desse mundo, mas na perspectiva da vida eterna. Quando nós olhamos daqui, parece que tudo está perdido, irmãos. É doença, é morte, é sofrimento. Mas quando a gente olha na perspectiva dos céus, a gente entende que tudo isso é passageiro, porque nós somos feitos por Deus para viver vida eterna, longe do mal, e é isso que Ele vai fazer em breve em nosso mundo, em nome de Jesus. Amém. A outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o seguinte, é que para que nós possamos vivenciar, experimentar o plano de Deus como nosso Criador, porque não basta saber que Deus nos criou. Você vai na rua e pergunta, você acredita em Deus? Ah, acredito. Mas às vezes é Deus lá e eu cá. E às vezes nós cristãos, irmãos, mesmo que sem perceber, vivemos em algum momento desse jeito. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz
O aqui está dizendo, eu quero tirar a aplicação do seguinte ponto. Para quem eles escreveram? Eu já falei que eles escreveram para Judá, Benjamim, a tribo de Levi e os samaritanos. Por que ele escreveu com esse público em mente? Porque ele queria unir essas pessoas. Ele queria trazê-los de volta. Ele queria colocar no coração deles esse propósito de que eles eram o povo escolhido de Deus. E de que a promessa de Deus iria se cumprir. Se você for pegar o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel é fantástico, irmãos. Se eu fosse resumir aqui, eu resumiria da seguinte maneira. Ezequiel, embora não seja o livro de Crônicas, mas tem a ver com o que a gente está falando. Ele diz assim, ó, Deus vem para Jerusalém, ele sai de Jerusalém. Lá diz assim, a glória de Jerusalém se foi. Que Deus é a glória de Jerusalém. E por isso que Jerusalém foi destruída. Só que Deus acompanha o povo e depois a Bíblia diz assim que a glória de Deus voltaria de novo para Jerusalém. É o retorno da glória. Tem um capítulo de Ezequiel que fala sobre isso. O que isso significa, irmãos? Que o povo de Israel, o povo de Deus, não tinha sido esquecido por ele. Mas que eles precisavam ter isso em mente e precisavam estar unidos. Porque se eles estivessem divididos, como é que as promessas de Deus iam se cumprir? E aqui é o outro ponto, irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês. Para que nós possamos, como povo de Deus, vencer, sermos vitoriosos, nós precisamos estar cada vez mais unidos, juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Porque Deus tem um plano para o povo dele, olha. Quem é o povo de Deus, irmãos? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. O povo de Deus é esse, é o povo que obedece a Cristo e que tem a Cristo como seu Senhor. Não é uma pessoa isolada. A Bíblia fala da igreja. E hoje, irmãos, por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque nós, como igreja, nós somos igreja. Nós somos igreja. Um grupo de pessoas escolhido por Deus. Amém. E precisamos experimentar, vivenciar cada vez mais isso. A gente está numa época em que muita gente diz assim, não, eu creio em Jesus, mas eu não preciso fazer o quê? Congregar. Não preciso ir para a igreja, me envolver com as coisas da igreja, para quê? Irmãos, cadê o sentido, o propósito do grupo, da união, da unidade? Uma das coisas pelas quais Jesus orou, está lá em João, capítulo 17, foi pela união do povo dele. Ele diz assim, ó, Pai, eu peço para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Meus amados irmãos, que nós possamos estar cada vez mais unidos. Amém. Juntos, porque unidos nós somos mais fortes e vamos mais longe. Você já imaginou, Manuel, se cada um de nós chega assim na igreja e fala, eu quero fazer isso, o outro fala, eu quero fazer aquilo. Para onde nós vamos, irmãos? Nós vamos para lugar nenhum. Não é verdade? Mas quando nós entendemos o plano de Deus, quando nós colocamos esse plano de Deus na nossa vida, eu não estou falando aqui apenas de nós estarmos juntos congregando, de nós estarmos juntos, é de nós estarmos juntos em propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja dele, irmãos? Eu penso o seguinte, baseado no que eu já li na palavra de Deus. Para mim se resume em duas coisas. Adorar a Deus. Deus quer que nós o adoremos. O conflito no céu e na terra, que teve no céu e hoje está na terra, é por causa de adoração. Então, que nós possamos adorar a Deus verdadeiramente na igreja, em casa, onde estivermos. E o outro propósito é, para que existe uma igreja, irmãos? Para salvar outras pessoas. Eu pergunto para você, você lembra quando foi que você foi alcançado por alguém no Evangelho? O primeiro contato que alguém teve com você para te apresentar a verdade? Quem aqui se lembra, irmãos? Todo mundo se lembra. Mas você está aqui hoje porque alguém um dia entendeu que ele precisava fazer o quê? Salvar alguém. Seja um familiar, seja um amigo. Uma das coisas em torno das quais nós devemos estar unidos é exatamente isso, irmãos. É o propósito do povo de Deus. Porque se o propósito da igreja não for
de adorar a Deus, estar aos pés de Jesus, estar trazendo outras pessoas para os pés de Cristo, qual seria ele, irmãos? Jesus disse assim: ide por todo mundo e façam o quê? Discípulos. Pregai o Evangelho, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra, irmãos. E aqui na nossa redondeza, nós somos as pessoas. Agora, o outro lado dessa questão da união não é somente isso, irmãos. Sabe por que a gente deve pregar o Evangelho? É porque você já parou para pensar quantas pessoas estão aflitas hoje, nesse sábado, pensando em vários problemas da vida, mas que não tem uma comunhão com Deus, não tem um contato com Cristo. E precisa de ajuda, irmãos. Outro dia a gente estava num culto de oração de manhã cedo e a gente dava oportunidade para o pessoal contar o testemunho, né? E aí uma irmã contou, falou assim: gente, ontem eu tive uma experiência muito boa, muito tocante para mim. Eu estava subindo a escada de casa, que ela mora assim, numa casa que é o primeiro piso, e aí ia passando uma senhora que eu conheço, uma vizinha, e do nada o Espírito Santo diz assim: ore por ela, chame ela para orar. E aí ela chamou, reagiu assim, surpresa, né? Mas chamou. Falou assim: vem aqui, por favor, fulana. A mulher veio. Ela disse assim: eu queria orar com você, posso orar com você? Ela disse assim: pode sim, pode orar. E aí elas oraram, ela foi embora, a mulher foi embora. No outro dia, a mulher passando de novo, chamou ela e falou assim: fulano, eu quero te agradecer. Ela já tinha até esquecido da oração. Agradecer pelo quê? Porque ontem você orou por mim, você não sabe como foi que eu saí de casa com a cabeça pesada, sofrendo, com tanto problema para resolver. O dia para mim não estava bom ontem. Não estava bom. Mas quando você me chamou para orar, e você orou por mim, quando eu saí daqui eu já me senti melhor. E olha, acredite se quiser, meus problemas foram se resolvendo assim, de maneira que eu nem me esforcei tanto para resolver. Eu fui resolver os problemas, mas alguns se resolveram quando eu cheguei lá, já não tinha mais. Irmãos, é isso que a gente precisa fazer. As pessoas precisam da gente. Precisam da gente. Quantas vezes, irmãos, nós estamos angustiados? Nós estamos sofrendo e a gente precisa de uma oração e alguém liga para você e ora com você ou vai na sua casa. Não é maravilhoso? Agora você imagine, irmãos, as pessoas que estão aí como o povo de Israel, dizendo: para mim não tem esperança mais. Um amigo meu chamado André estava comportando numa cidade, ele disse que bateu numa porta, ninguém abriu. Bateu de novo, ninguém abriu, ele disse: vou embora. E na hora que ele saiu, ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele assim: olha, volte, bata de novo. E ele resistiu um pouco, mas não tem ninguém, volte, bata. Ele voltou, bateu na porta. Quando bateu na porta, alguém gritou lá: só um minuto. E veio, esperou, né? Ele veio, a pessoa saiu na porta, abriu. Quem é? Abriu um pouquinho da porta, ele foi, explicou quem era e tudo mais. Aí a moça estava chorando, irmão, chorando. E ele perguntou por que ela estava chorando. Ela disse assim: porque eu não aguento mais viver. A minha vida não dá mais, eu não suporto mais. E ele começou a conversar com ela e ela disse assim: sabe o que eu estava fazendo quando você estava batendo na porta? Eu estava com um frasco de chumbinho nas minhas mãos e na hora que eu levei para beber, você bateu a primeira vez. Eu parei. Eu estava orando a Deus, se Ele existisse, que Ele mandasse alguém para me salvar. E você bateu a segunda vez, porque Ele deu um intervalo entre a primeira e a segunda. A segunda vez eu disse assim: ó, tá vendo? Não vai bater mais. Aí ela disse assim: se bater a terceira vez, eu abro. Eu sei que é o Senhor. E aí, como ele saiu, ele ia embora, ele disse que demorou um pouco entre o intervalo da batida da segunda para a terceira vez. E aí ela disse: tá vendo que Deus não está nem aí para mim? E aí foi quando ele voltou e bateu aí, ela começou a chorar ainda. Pessoas, irmãos, que precisam de salvação. Amém. E às vezes a gente pensa, irmãos, que está longe da gente, mas não está não, irmãos. Em uma igreja, agora, no final do ano passado, no fundo de uma igreja, um homem se suicidou, irmãos. Tirou a própria vida, quando o pessoal chegou, estava lá pendurado. Às vezes, irmãos, a gente passa por isso. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós.
E essa misericórdia precisa ser levada sobre as outras pessoas. Aqui no bairro, irmãos, pessoas, mães que desesperadas com filhos. Se você chegar lá e orar por ela, mas nós precisamos estar unidos. Precisa ser um propósito de quem? Só de Manuel? Só do pastor? Só do Rodrigo? Não, irmãos, de todos nós, porque todos nós aqui somos sacerdotes de Deus. Amém. Para levar a salvação a quem está no mundo aí perecendo. Dizer para elas, olha, você está sofrendo? Está. Eu também sofro nos meus problemas. Mas você foi criado por Deus. Você é amado por Deus. Deus quer salvar você. Ele pode resolver esse problema. Você acredita nisso? Amém. Mas você vai ver como, se a gente fizer isso, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas vão agradecer a você. Quem sabe elas não estarão aqui um dia adorando conosco, assim como eu e você estamos. Amém. Sabe por quê? O mundo delas está em ruínas, assim como Jerusalém estava. E o povo de Israel dizia que não tinha esperança mais. Tem muitas pessoas, irmãos. Talvez tenha até alguém aqui hoje que está se sentindo assim. Saiba que você foi criado por Deus. E só o fato da gente se lembrar disso e lembrar que temos um propósito como cristãos, isso dá sentido para a nossa vida. Eu vou caminhar para o final aqui, gente, que eu convido você aí para o verso 9, capítulo 9. Vamos pular as genealogias, né? Todas elas aqui. Por causa da reflexão. E o que é que nós precisamos fazer? Pastor, eu entendi. Sou criado por Deus, fui criado por Deus, amado por Deus, salvo por Deus. Devo estar com a mente, na mente de Deus. Irmão, nosso propósito, nosso sonho tem que ser o sonho de Deus. Viva para adorar a Deus, viva para servir a Deus, para salvar pessoas. E como é que nós vamos fazer isso? Qual é o primeiro passo? Eu vou ler um aqui, que é importantíssimo. Está no verso 9, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Diz assim, ó: todo Israel foi registrado por genealogias que estão inscritas no livro dos reis de Israel e de Judá. Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua iniquidade ou infidelidade. Olha o que diz o verso 2. Os primeiros a se restabelecerem nas suas propriedades, nas suas casas, foram alguns israelitas. Quem foram eles? Aí vai dizer mais na frente. Os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo, irmãos. Quando eles se reuniram, tem um outro texto que diz assim: quando eles foram para suas casas, estavam ali e tudo mais, depois que eles chegaram nas casas deles, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se juntaram em Jerusalém e disseram assim: e agora, como é que nós vamos reedificar o templo? Começaram a restaurar o altar do templo. A primeira coisa a ser restaurada no templo foi o altar. Sabe o que isso significa, amada igreja? Para que o mundo, para que as pessoas vejam Jesus, para que nós experimentemos a graça de Cristo Jesus, não somente na nossa vida, nós precisamos, a primeira coisa é restaurar o altar de Deus, em nosso lar, em nossa vida. E é o que nós precisamos dizer para as pessoas fazerem também. Sabe por quê, gente? Se você for parar para analisar e ver as pessoas, elas fazem muitas coisas para resolver os problemas. Elas compram coisas, tem gente que usa droga, tem gente que bebe cachaça, tem gente que vai para balada, tem gente que faz um monte de coisa, mas se esquece de quem? De Deus. De restaurar o altar de Deus e dizer: Senhor, o altar está aqui e eu sou a oferta ao Senhor, porque eu quero que a minha vida esteja na tua presença. Sem restaurar o altar de Deus na nossa vida, irmãos, não tem como a gente experimentar aquilo que Deus tem para a gente. Não tem como a gente levar a salvação. Se Deus não for o primeiro na minha vida, não restaurar a minha vida, se eu não restaurar o altar de Deus em minha vida, como é que eu vou ajudar outra pessoa a restaurar na vida dele? Mas se o meu altar está restaurado e ele está pela graça de Deus e da sua vida também, amém? Amém. Nós podemos ir para a outra pessoa e dizer: meu irmão, meu amigo, restaure o altar de Deus, coloque Deus no lugar onde ele deve estar na sua vida, e você vai ver que mesmo com os problemas, sua vida vai fazer sentido. Você vai ter ânimo para se levantar de manhã cedo e trabalhar, sabendo que o seu trabalho não é só um trabalho. Sabendo que você está ali servindo a um Deus também. Cumprindo a missão onde Deus colocou você. Fazendo a vida de outro ser diferente. Amada igreja,
Nós precisamos de Deus mais do que nunca. A humanidade precisa de Deus mais do que nunca, irmãos. Não é dinheiro que restaura a vida das pessoas, não. Casamento, filho perdido nas drogas, irmãos, é só Jesus. É Cristo. Cristo está em nós, irmãos. E nós, às vezes, estamos aonde? Dentro da igreja. Saímos daqui, ímos para casa e voltamos. Nós não vamos até as pessoas. Jesus nos chamou, porque vivemos em um mundo em ruínas, para, em primeiro lugar, restaurar a minha vida, a sua vida, para que nós tenhamos uma direção e saibamos, o plano de Deus é esse. Irmão, Jesus veio do céu, largou tudo lá para cumprir o plano de Deus aqui na terra. E a gente, o que está fazendo para cumprir esse plano, irmão, na nossa vida e na vida das pessoas? Então, que nós possamos continuar crendo que Deus nos criou. Dá para ouvir, gente? Pronto. Que Deus nos criou. Que Ele tem um plano para a nossa vida como pessoa e como igreja. E que nós precisamos levar esse plano para as outras pessoas. Mas Deus é o centro da minha vida, da sua vida, da nossa igreja. Amém. Quantos têm aqui o desejo de dizer assim: Senhor, eu sei que eu fui criado por Ti, e minha vida, Senhor, minha vida pertence ao Senhor. Eu quero que o Senhor esteja sempre no lugar onde o Senhor deve estar na minha vida. Mas eu quero mostrar a outros também que o lugar do Senhor na vida deles é em primeiro lugar. Tem alguém que tem esse desejo, gente? Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Nós vamos ouvir um louvor agora. Enquanto nós ouvimos este louvor, eu convido você a ficar de pé, se é o seu desejo. Dizer assim: Senhor, me usa, Senhor. Eu realmente preciso melhorar. Senhor, eu preciso orar mais pelas pessoas. Preciso visitar os meus amigos, orar por eles, ser intencional. Às vezes, irmãos, a gente vive assim, as pessoas, como se a gente não fosse um cristão, não tivesse um propósito. Então, quem tem esse desejo, em nome de Jesus, enquanto a gente ouve o louvor, vamos ouvir o louvor ainda? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus, esse é o nosso desejo, Senhor. Seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for e servi-lo. Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor nos criou com um propósito maravilhoso, Senhor. E embora o pecado entrou no mundo, a gente sabe que esse propósito não se desfez. Portanto, Senhor, cumpra o Teu querer em nossa vida. Amém. Ajude-nos a nos lembrarmos, ó Deus, de que por mais difícil que a vida esteja aqui, somos feitos pelo Senhor. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos também, Pai, para que estejamos unidos com o mesmo propósito. Que o sonho do Senhor seja o nosso sonho. Que o plano do Senhor seja o nosso plano. Amém. Que o desejo do Senhor seja o nosso desejo. Amém. Nos ajude também, Pai, para que possamos levar e transmitir, Senhor, essa esperança maravilhosa, esse plano maravilhoso para as pessoas que não Te conhecem. Para as pessoas que estão em aflição, em angústia, desesperadas, ó Deus. Que precisam de Ti e buscam o Senhor em outras coisas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que nós possamos ir e falar a essas pessoas. Ajude essas pessoas, coloque elas em nosso caminho, Senhor. Para revelarmos a Tua glória para elas. E que elas estejam aqui junto conosco adorando também. E nos perdoe pelos nossos fracassos e nossas falhas, Senhor. Não nos deixe falhar contigo, porque o Senhor nunca falhou conosco. Abençoe essa igreja do Diamante, Senhor. Abençoe a sua liderança. Que a liderança dessa igreja, Senhor, e todos os irmãos, os discípulos que aqui congregam, possam ter no coração adorar o Senhor e salvar pessoas. Nós oramos, nós agradecemos, Senhor, por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.